Amados do Senhor, a palavra pastoral de hoje está em Tiago, capítulo 1, versículo 2. Está escrito: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. A palavra provação, ela vem da palavra grega, peirasmo. Como o grego ele é muito ambígua, Tiago trocou a palavra peirasmo pela palavra kategodizomai, que significa produzir ou realizar. Qual era o contexto quando Tiago escreveu esta epístola aos irmãos? Os primeiros séculos do cristianismo foi marcado por uma perseguição ferrenha, patrocinado pelos reis, imperadores e os religiosos da época, principalmente os religiosos que seguiam a lei mosaica. Estas perseguições orquestradas eram tão ferrenhas que muitos dos irmãos foram presos e outros foram mortos por causa da perseguição ao cristianismo. Dado a isto, Tiago escreveu para os irmãos para ajudá-lo no fortalecimento de sua fé. Por isso, Tiago começa dizendo que os irmãos deveriam se alegrar por passar por provações. Não que eles deveriam se alegrar por causa da provação. Destarte, Tiago usa aqui uma expressão que era uma expressão muito comum da época para aquilatar a confecção de moedas, que era a palavra dóquimo. Ou seja, o bronze ou o metal, eles passavam por um teste muito ferrenho para saber se eram puros. E passavam por um processo até de purificação no fogo mesmo. Uma vez em que eles passavam por esse processo todo, era que o metal ou o bronze estavam prontos para ser confeccionado as moedas da época. A mesma coisa Tiago está dizendo para os irmãos. Tiago vai dizer: dóquimo, vocês estão sendo testados e aquilatados nas suas fé, para saber de fato se tem fé genuína, uma fé que provém do nosso Deus, para serem dignos de serem chamados filhos de Deus. O que acontecia? Devido à perseguição ser tão ferrenha, muitas pessoas apostatavam da fé, negavam a pessoa de Jesus Cristo para não serem perseguidos, para não serem mortos, para não serem presos por causa do Evangelho. Agora, Tiago está dizendo que esta provação que eles estão passando está trazendo uma autenticação da sua fé. Isto serve para que vocês provem peremptoricamente que de fato são cristãos. Por isso ele escreve: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passar por várias provações. Porque nos alegramos. E por que nos alegrar? Porque quando nós passamos por uma provação de maneira incólume, quando nós passamos por luta por causa do Evangelho e continuamos firmes no Evangelho, isto é uma prova contundente de que somos selados pelo Espírito Santo. Meus irmãos e amados, vemos na trajetória do cristianismo muitas pessoas desistindo da fé cristã quando são perseguidos, quando passam por algum momento turvo da vida. A gente vê muitas pessoas com uma fragilidade de crença, com uma fragilidade de fé tão grande, que de fato nos leva a questionar: será que ele realmente aceitou Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador? Porque se a nossa fé em Jesus Cristo não é capaz de nos dar uma ação incólume, de passarmos pela provação, então nós não temos uma fé em Jesus Cristo. E é isso que Tiago está dizendo, que os irmãos deveriam se alegrar, porque essa provação, que era para ser um ato de blasfêmia, um ato de apostasia, está servindo para uma autenticação da fé que eles têm em Cristo Jesus. Então, meu querido e amado irmão no Senhor, para você ter ciência de que você tem uma fé firmada em Jesus Cristo, é necessário que nós passemos por provações. Talvez você esteja passando por alguns momentos difíceis, talvez não seja nem provação por causa do Evangelho. Talvez você esteja passando uma provação por causa de saúde,
por causa de família, por causa de emprego, por causa financeira. Talvez você esteja passando por um momento difícil na sua vida, por alguma outra razão que não seja exatamente por causa do Evangelho. Essa provação que você está passando não é para a tua derrota. Deus permite que passemos por caminhos íngremes para que a nossa fé seja realçada. É nesse momento que nós vamos ver se realmente nós cremos em Jesus Cristo. Como diz a palavra de Deus em Hebreus, nós não somos daqueles que retrocedem para a perdição, mas nós somos daqueles que creem para a conservação da nossa alma. Então, fique firme, ore ao Senhor, leia as Escrituras. Você está passando por o que diz Tiago, pelo dóquimo, pelo teste, pela aquilatação da sua fé. Que Deus te abençoe, que você continue firme até a vinda do nosso Deus. Que o Senhor te abençoe e até a próxima palavra do pastor.